Que a paz do nosso Divino Mestre, esse Mestre de amor, de carinho, possa estar conosco hoje e sempre. E com certeza Ele estará, porque Ele é o irmão devotado, é o nosso guia espiritual e está sempre conosco, nos envolvendo, nos abençoando e trazendo maravilhas para a nossa caminhada, esse aprendizado tão constante e tão transformador. Sônia Conte, boa noite para você também, que possamos ter uma noite de estudos, de bate-papo. Maria Lúcia, Vitória Jacó, Joaquim, grande Joaquim, tantas pessoas queridas. E nós, Widmer, e nós hoje vamos conversar sobre... Obrigada, Marisa, para todos nós. Lucelena, boa noite, meus queridos, meus amados. Boa noite para os que estão aqui e para aqueles que virão. Hoje o nosso papo vai ser... Chegou outro Jacó. Boa noite também. Sobre honrarás pai e mãe. Um tema que está no Antigo Testamento, é um dos decálogos de Moisés, e na fala de Jesus também temos honrarás pai e mãe. Cândida Miranda, hoje, conversando sobre esse assunto que ainda machuca tanta gente, que ainda é motivo para nós trabalharmos nosso interior. Ainda, em pleno século XXI, nós temos dificuldades familiares. Dificuldades que nós precisamos trabalhar urgentemente, que é a nossa libertação. É e será a nossa libertação. Por que honrarás pai e mãe? Vamos ver o aspecto de honrar. Honrar é muito mais que a piedade filial. Honrar é muito mais que respeito. Honrar amplia a piedade filial. E o que vem a ser a piedade filial? A piedade filial nos traz respeito, estima, submissão, concordância espontânea. Ah, mas isso é lá do século XIX, começo de XX. No século XXI, isso aí não cabe. É o que muitos de nós pensamos. É o que muitos de nós sentimos. O que ainda é um pouco mais forte. O que ainda traz mais repercussão. Por isso nós vemos aí acontecerem em outros segmentos tantos movimentos procurando unir e fazer com que a família fique mais com inteligência emocional. O que está faltando para os nossos amores é inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional? Olharmos as nossas emoções com um pouco mais de inteligência, com raciocínio. Então hoje, vamos lá, vamos ver algo que todo mundo sabe. Não é nenhuma novidade o que eu vou trazer, mas é para nós despertarmos. O que nós vemos em piedade filial fala isso, respeito.
O que seria respeito com os nossos pais? Há um leque enorme para isso. É não impor suas ideias. Porque nós queremos impor as ideias. Em pleno século XXI, enquanto nós estamos falando de inclusão, levantamos bandeiras para a inclusão, estamos trabalhando com inclusão, com alteridade, que é aceitar as diferenças, dentro do nosso lar, nós não fazemos isso. Olhem só aqui quantas desarmonias. Lutamos pela alteridade. Lutamos para que nós nos aceitemos como somos e que o outro aceite um ao outro como ele é. Mas quando nós entramos no recinto familiar, tanto de pais para filhos quanto de filhos para pais, nós vemos ainda uma falta de respeito. Nós queremos mudar nossos pais ou queremos mudar nossos filhos. Ah, tá, mas a educação, ok. Precisamos educar nossos filhos, com certeza. Respeitando as alteridades, respeitando as diferenças, não impondo as nossas ideias. Uma coisa é passar conceitos de honestidade, de amor ao próximo, conceitos religiosos até, conceitos. Mas impor nossas conclusões e nossas ideias é um desrespeito muito grande. Dos dois lados, meus queridos, dos dois lados, tanto dos filhos para com os pais, quanto dos pais para com os filhos. Mas nós estamos falando de honrar pai e mãe. Aí nós vamos dar o foco maior aos filhos. Por quê? Os pais educaram como eles achavam que deveriam educar. E nós, às vezes, na posição de filhos, nós queremos que os nossos pais assimilem o conceito atual, assimilem o que está acontecendo aqui e agora, impondo nossas ideias. Partimos por desrespeito e muitas das vezes contendas, bate-bocas desnecessários nesse caminhar. Outro aspecto muito importante é a estima, palavras agradáveis, pouco silêncio. Nós vemos muito nos lares palavras desagradáveis e muito silêncio. Isso também não é respeito. Aceitar a ideia do outro ou deixar o outro estar com as suas ideias em silêncio não é respeito. É tentar compreender. E palavras agradáveis. Vamos abrir bastante este item de palavras agradáveis. Nós ainda estamos naquele século, Lara Furtado, que bom. Nós ainda estamos naquele século que na rua nós temos um comportamento e aqui dentro nós temos outro comportamento. Nós estamos conversando sobre honrarás pai e mãe. Este ainda é um item que nós estamos um pouco longe, presos lá no passado. Ainda temos uma dualidade de personagens, um que atua na rua e um que atua aqui dentro.
dentro do lar. Nós ainda estamos nesse patamar. Nós ainda soltamos palavras desagradáveis dentro de casa. Na rua que eu quero dizer é o nosso local de trabalho, nos ambientes em que encontramos com os amigos, na residência de amigos, no comércio, qualquer outro lugar fora do lar. Qualquer outro lugar fora do lar, nós ainda usamos uma fachada. E dentro do lar, nós ainda até hoje, somos um personagem que muitas das vezes quem convive conosco lá fora não nos reconheceria. Isso ainda é resquício da época do poder, da época em que nós estávamos com escravos. Na rua, tratávamos todos bem. Dentro de casa, os escravos e a esposa e os filhos, que pouca diferença tinha para escravos, o tratamento era outro. Por que ainda temos esse ranço? Por quê? Ah, mas dentro de casa eu sou como eu sou. Ok, isso é ótimo. Mas por que ainda descarregamos? Que é esse nosso ser como a gente é? Que ainda temos palavras ásperas. Ser como nós somos é trabalhar para que essas palavras ásperas não existam mais. E por que tanto silêncio? Ah, nós não temos mais diálogo, porque as ideias são totalmente diferentes. Por que não entender a ideia do outro? Por que não buscar ainda um diálogo com o outro? Ah, isso é estima. Nós temos paciência com tantas pessoas na rua. Como está a nossa, com os nossos maiores amores? Aí vemos as publicações, família, amor maior, filhos, pais, amor incondicional. É isso que nós precisamos ver. Submissão, amar por amor. Submissão não quer dizer estar por baixo. Submissão é nós nos submetermos ao amor. Submeter-nos ao amor. Porque ainda essa crista, essa arrogância, esse orgulho para não demonstrar o amor e as nossas fragilidades. Dentro de casa nós temos medo de nos mostrarmos frágeis ao amor. Concordância espontânea. Assistir aos pais em suas necessidades. Assisti-los em suas necessidades. Ah, e o que é necessidade? Do que se trata necessidade? Ah, eu pago o plano de saúde, eu pago isso, pago aquilo, pago aquilo. Ok? Necessidades materiais. Temos também as necessidades emocionais e as necessidades espirituais. Aí sim, aí é um outro patamar, é um outro degrau que nós precisamos rever. A quantas anda, como nós suprimos nossos pais nas suas necessidades emocionais, que também vão nos reabastecer. É um caminho para os dois lados. E as necessidades espirituais,
dar-lhes aquele conforto de que realmente eles fizeram um bom trabalho. Ah, mas não fizeram. Fizeram sim. Fizeram um excelente trabalho. Nós vamos deixar isso aqui e vamos continuar num outro item científico, depois nós voltamos aqui. Vamos relembrar. Este material todo mundo sabe. Teve uma outra abordagem feita aqui, que eu trouxe esse material, mas nós vamos relembrá-lo e associá-lo à piedade filial. Então vamos lá. O ovário feminino tem em torno de 6 a 7 milhões de óvulos. Esse ovário feminino foi formado lá no útero da mãe. E lá no útero da mãe, quando o feto estava se desenvolvendo, já tinha esses de 6 a 7 milhões de óvulos que estariam com a mulher adulta. Esta mulher, ainda quando era um feto, ela já tinha de 6 a 7 milhões de óvulos. Ela ainda feto. E ali naqueles 6 ou 7 milhões de óvulos da nossa mãe, a nossa mãe que estava no útero da nossa avó, ela ainda lá no útero da nossa avó, um desses de 6 milhões de óvulos seria o nosso, seria o dos filhos. No lado paternal, numa ejaculação humana, são expulsos de 200 milhões a 500 milhões de espermatozoides. Quando é bem menor, pode ser 50 milhões, olhem só. Quando o homem tem pouca quantidade de esperma, chega a expelir 50 milhões. Mas pode atingir até 500 milhões. E um desses, que também já estavam lá, são fabricados continuamente. E um desses que estavam lá sendo fabricados foi o nosso. Foi aquele que nos alcançou. Tchim, tchim. E aí? Aí vamos ver. Vamos ver aqui essa trajetória. Vamos relembrar? Todo mundo aqui é sabichão. Tem gente aí que é médico, tem gente que é enfermeiro, tem gente que é estudioso. Mas vamos relembrar. Olhem a caminhada. Aqui vamos pôr por baixo 200 milhões de espermatozoides, vem o ato de fecundação. Um óvulo amadureceu, nesses 6 milhões, vamos supor 3 milhões aqui, 3 milhões aqui, são 2 ovários, em cada um vamos pôr 3 milhões, tá? Pode pôr até menos, quer pôr 2 milhões? Então a gente põe 2 milhões de óvulos aqui, 2 aqui. Um amadureceu e veio caminhando. E os espermatozoides estão indo. Isso quando houve uma relação sexual e irá acontecer uma fecundação. Muito bem. O óvulo continua a caminhada pelas trompas, os espermatozoides vêm. Um fecunda. E as paredes do óvulo estão propícias a receber esse assim que um entra,
ele trava. Ah, mas quando são dois? Vamos relembrar. Quando são dois? Quando são dois de placentas diferentes, ou seja, eles não são aqueles gêmeos que serão iguais, idênticos, pode amadurecer um óvulo de um lado e outro óvulo do outro lado. E quando são gêmeos idênticos, esse único óvulo, ao se alojar aqui, que começa o desenvolvimento, ele pode se partir em 2 ou 3, pode ser gêmeos, trigêmeos, mas são idênticos. Agora, vamos olhar esta parte aqui, onde há fecundação. Só 100, em média, né? Desses 200 milhões de espermas que vieram, só 100 chegam perto do óvulo. Muitos perecem nessa caminhada. Por quê? Porque as paredes da vulva e dali, opa, sumiu o nome, do nosso... Fala aí. As paredes, primeiro tem a vulva, depois a vagina. As paredes da vagina, elas têm uma acidez necessária para nos proteger as mulheres de invasores, de doenças, isso. Aí o que acontece? Nessa caminhada pela vagina até alcançar o útero e chegar aqui para fecundar o óvulo, muitos morrem. Só os que estão mais aqui no meio vão até lá. Por isso é uma quantidade tão grande na ejaculação. Por isso essa quantidade tão imensa de espermatozoides. Só entre 200, em média, 200 milhões, só 100 chega aqui perto. E eles podem sobreviver aqui dentro por até 3 dias. Então pode acontecer do óvulo ser amadurecido no outro dia e ele ser fecundado. Pode haver entre a relação sexual e a fecundação, pode ir até 1 dia e meio, 2. Pode acontecer. Essa é uma preservação maravilhosa que o nosso Pai faz do nosso ato sexual. Por quê? Porque no ato sexual, na fecundação, o espírito reencarnante já está ali presente. Mas no ato sexual, não. É essa liberdade nossa de termos as alegrias, de todo o prazer físico que Deus permitiu a todos nós. Bom, ele se aloja, aí já é um zigoto, ele se aloja, bom, aí passa a ser um ovo, né? Assim que ele é fecundado é um zigoto, quando ele vem e se aloja, ele já é um ovo que começa a se subdividir e cria o cordão umbilical e conforme vai crescendo é o feto. E aí eu quero só fazer uma pergunta. Uma perguntinha básica. Exatamente. Aí é uma perguntinha básica. Só para a gente pensar um pouquinho. Obra do acaso?
por que não amar esses pais? O que ainda nos retém em não darmos amor a esses pais? O que ainda nos retém a não ter aquela maravilhosa piedade filial? Relembrando a piedade filial, não foi por acaso, nada é por acaso, nada. Esses são os pais maravilhosos que nós merecíamos. Nesse complexo todo aqui, de 6 a 7 milhões de óvulos, um foi forçado a amadurecer, um foi estimulado a amadurecer, um com aquelas características foi estimulado a amadurecer. Desses espermas, aqueles que foram protegidos, conforme disse ali a Lúcia, uma quantidade grande, um no meio, esses da beirada foram perdendo a vida pela acidez, e aí esse outro ele foi escolhido para ficar ali no meio, ele foi estimulado a ser o primeiro dos 100 a chegar aqui. Com essas características desse pai. Aqui é o lado científico. Nós vamos pular agora para o lado espiritual. Por que desse pai, por que dessa mãe? Eu não sei. Sabemos? Sabemos. Todos nós sabemos. Esses pais e essas mães exatamente são aqueles. Eu não tenho afinidade nenhuma com meu pai, eu não tenho afinidade nenhuma com a minha mãe. Eu tenho situações de focos que nós nos enfrentamos. Ela é isso, ela é aquilo. Meus queridos, como é que é aquilo que Jesus falou? Quando ele viu aquela mulher ser apedrejada e ele simplesmente se abaixou. Procuraram por ele porque eles gostavam de colocar Jesus em situações de confronto para ver as reações dele, para mostrar como que ele não era tão evoluído como diziam. Então gostavam de colocar desafios. E aí perguntaram para Jesus o que ele faria com aquela mulher que foi pega em adultério. E aí o nosso querido Jesus simplesmente falou o que, gente? Abaixou-se, começou a escrever ali na areia, terreno arenoso, toda aquela região, e ele começou a escrever: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Os nossos pais, não importa o que eles fizeram, não está em questionamento julgá-los. Nós não temos nenhuma condição de julgá-los. Nós temos sim condições de atendê-los em suas necessidades e ter uma outra postura nessa cobrança anterior ou não. São testes pelos quais passamos, em que nós estamos em condições, se vemos que eles não fizeram corretamente, nós estamos em condições de acatá-los e atendê-los. Mesmo aqueles que têm os seus pais desencarnados, principalmente esses, ver com outros olhos tudo aquilo que eles fizeram. Ter a verdadeira piedade filial em dizer: nossa, como que isso foi bom que meu pai e minha mãe fizeram para mim. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Quem aí já tem filhos?
Perfeição? Ah, quem dera. Melhor que os pais? Com certeza. Hoje, como nós estamos criando nossos filhos, é muito superior à forma como nossos pais nos criaram. Com certeza. Se não fosse, nós seríamos pessoas sem raciocínio, sem condições de vibrar e viver neste mundo. Nós sim temos mais condições e estamos fazendo um trabalho muito superior ao que nossos pais fizeram, com certeza. Mas não dá termos de comparação. Olhem bem, a Simone está lembrando aquela música Pais e Filhos, e é exatamente neste ponto, enquanto a gente vê nossos pais são crianças como nós. Eles também foram colocados na situação sem ter muito conteúdo. Apesar deles terem sido pais várias vezes e mães várias vezes, ainda o nosso orgulho, o nosso egoísmo é forte em nós e o deles também. Não podemos cobrar uma perfeição se nós todos estamos no mesmo barquinho buscando esse equilíbrio. Se nós já vemos os pontos frágeis de nossos pais, é hora de utilizarmos a compreensão. Concordância espontânea, assisti-los em suas necessidades, necessidades espirituais também. Quando nós estamos num processo de querer brigar, isso é geral, não é só com os pais. Quando nós estamos naquele processo de só verificar o erro do outro, de só ver o que não está muito certo no outro e ter essa rebeldia com o outro, mais nós nos atamos ao outro. Se nós queremos liberdade, é ver o que de bom o outro fez, compreender, agradecer e, se for o caso de se afastar, tudo bem, mas não vamos estabelecer elos que nos una numa situação que precisa de liberdade. Quanto mais rebeldia, quanto mais nós jogamos esse jato de discórdia, mais atados nós ficamos às criaturas que nós não queremos. Com os pais é mais forte. Com os pais é muito mais forte. Porque para nascer pai e filho, nascer pai e filha, mãe e filho, é porque tem um caminhão, um caminhão enorme lá atrás. Porque nós ainda queremos trilhar um caminho de rebeldia. E aqueles que são filhos adotivos, é bom lembrar que para ambos os casos, os pais que o adotaram e os pais biológicos merecem a mesma situação aqui. Não julgueis. Não há nenhum pai que foi perfeito. Não há nenhuma mãe que foi perfeita ou que seja agora. Não tem. Nós somos espíritos em evolução. E esses nossos filhos e esses nossos pais, eles estão aprendendo conosco e nós com eles. É um caminho em que ambos os lados precisam dar as mãos. Muita mão. Muitos abraços, muitos aconchegos. Honrar
é muito mais que piedade. Honrar é um patamar bem acima de qualquer piedade. É quando nós vemos e sentimos orgulho. Veja como os nossos pais foram criados. Veja como era o dia a dia deles. Veja em que situação eles estavam envolvidos na época. E hoje, é uma frase que muitas das mães falam, e eu lembro que a minha também falava, quando eu exigia, a gente tem essa idiotice, exigia, mas a senhora pode fazer, querendo estimulá-la. E ela dizia, quando você tiver a minha idade, você vai entender. Exatamente isso. Quando nós alcançarmos certa falência física, nós vamos entender um pouco mais do que nossos pais passaram. Porque isso também conta, e conta bastante. A vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Aproxime-se, chega aqui, chega um pouco mais, abrace um pouco mais, beije um pouco mais. Ah, meus pais não gostam de beijo. Não gostam. Ah, e uma leva que não foi acostumada com esse aconchego, mas a gente pode treiná-los para chegarem na pátria espiritual um pouco mais leves. Podemos treiná-los, ir chegando devagarzinho. Um dia dá um cheiro, um dia faz um gesto, um carinho nos braços, outro dia acaricia o cabelo e aí vai progredindo até chegar num abraço gostoso e um beijo na testa. Não julguemos. Eu estou repetindo muito isso, que é muito importante. Se eles já desencarnaram, libere-os também, honrando-os. Honrando-os. Muito. Então, por que esses pais? Por que essa infância? Por que essas provações? Por que cuidar dessas almas? Vamos responder um a um? Dá até coceira. Vamos lá. Por que esses pais? Por quê? Por que que nós, às vezes, tão dóceis, tivemos pais tão rebeldes, tão agressivos? Por quê? Esses pais nos acordaram, ou são aqueles, olhando pelo lado filosófico, eles nos acordaram, eles trouxeram essa dinâmica, nos testaram se nós realmente seríamos meigos e dóceis. Ah, não dá para ser dócil com aquela infância que eu tive. Ah, por que essa infância? Justamente são os testes pelos quais nós passamos para mostrar assim, se realmente nós seremos amorosos mesmo com essa infância. Ah, mas por quê? Porque eles podem ser aqueles que nós torturamos no passado. Eles podem ser aqueles que nós abandonamos como filhos no passado. Eles podem ser aqueles que foram nossos escravos e nós fomos muito usurpadores.
Eles podem ser aqueles nossos pais em encarnações anteriores, em que nós apressamos a sua morte para herdar seus bens. Eles podem ser aqueles que nós até os matamos ou retaliamos para usufruir de algo. Eles podem ser aqueles nossos amantes, em que nós tiramos todos os proveitos e depois ridicularizamos. Aprendizado, meus bem, aprendizado. Porque esses pais, não é hora agora de buscar lembrar do passado. São esses pais e é com eles que eu vou aprender. Porque essa infância não adianta cutucar para procurar saber respostas. Essa infância foi o método que eu precisei para mostrar a mim mesma que eu posso. Por que essas provações? Provação. Por que, mestre, me deste esta prova, ó discípula? Te dei esta prova para ver se você aprendeu a lição. Essa será a resposta. Por que é tão difícil o vestibular? Por que os meninos estudam 3 anos no ensino médio, às vezes ainda fazem cursinho por 1 ou 2 anos para fazer um vestibular tão difícil? Por que essa aprovação vai lá? Por que nós não perguntamos isso? Porque nós achamos certo materialmente. Materialmente nós concordamos. Sim, precisa ter uma prova difícil para ver os melhores para entrar naquela faculdade ou naquela outra. Ele precisa mostrar conteúdo, ele precisa mostrar dedicação. Quem tem filho vestibulando ou teve filho vestibulando ou lembra quando era vestibulando, sabe quantas festas, sabe quantos divertimentos foram deixados de lado para conseguir passar naquela prova difícil. Aí, quando é espiritualmente, vem um pai e uma mãe que faz isso ou aquilo e a gente fica de mimimi, mimimi. São provações. Dê o seu melhor, vire à noite, abra mão de certos divertimentos para ficar com eles. Eu já vi filhos brigando por quantidade de horas que ficou cuidando da mãe adoentada. Hoje é seu dia, eu fiquei tantas horas, tudo registrado, igual cartão de ponto. E eles deveriam estar aqui fazendo o quê? Não, deixa eu ficar hoje. Eu sei que eu já fiquei ontem, mas eu quero ficar hoje também. Pensa nisso. Por que cuidar dessas almas? A pergunta já é uma resposta. Por que cuidar dessas almas? Quando nós subimos esse patamar, quando nós subimos esse degrau, nós estamos ficando livres. Aqui eu tenho uma frase muito interessante. Vamos ver se dá para vocês lerem. Não te reencarnaste, porém, apenas para pagar, antes sim para ressarcir com amor, liberando-te dos compromissos negativos através de ações relevantes. É isso. É exatamente isso.
Nós não reencarnamos aqui para pagar, mas para abrandar, para ressarcir através de ações. Ações é ato de realização, através de ações relevantes para liberarmos de compromissos negativos. Nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos aqui para nos liberarmos através de ações positivas, construtivas, relevantes, que tenham uma elevação maior, para abrandar isso tudo, para dar uma conexão maior com o amor, com a regeneração que nós queremos tanto. Não há críticas. Críticas são julgamentos. Nós estamos precisando agora, mais do que nunca, demonstrarmos. Agora é hora da demonstração, da amplitude. Agora é hora disso. Topa? Vamos? É por aí? Agora é hora disso. Os outros patamares, nós já trilhamos. Os patamares da rebeldia, os patamares da ingratidão, os patamares dos julgamentos, nós já passamos. Nós estamos no século XXI, ali, cheirando a regeneração. Não é mais hora disso. Então, a música que eu trouxe hoje, eu não a conhecia. Ela caiu no meu colo, fez uma bagunça no meu colo e eu amei. Pode ser que vocês a conheçam. Ela se chama Além do Espelho. Eu procurando na internet, eu vi numa hora dizendo que era um compositor, noutra hora era outro compositor, então eu pus o nome dos dois. Tem ela como do Paulo César Pinheiro, maravilhoso compositor, e tem ela como João Nogueira também, sem precisar de apresentações, maravilhoso. E a música fala assim, ai, ai, olha só a lindeza, olha a lindeza dessa música. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai, que já morreu. São as marcas, né? Tem aquela música em que, do Belchior, e que ele diz como nossos pais, né? Falamos, 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 e muitas das vezes fazemos igualzinho os nossos pais. É o olhar do meu pai que já morreu, olhem bem. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como o meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. São os reflexos. Os nossos pais, por piores que sejam, eles nos protegeram de alguma forma. Alguma forma. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. É isso. Ninguém morreu. E os nossos pais foram espelhos bons, dentro dos seus parâmetros. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu.
Mesmo que o nosso pai não tenha dado beijos em nós. Ele pode não ter dado, mas ele deve ter tido muita vontade de ter dado beijos. Quem sofreu muito foi ele. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi embora no cortejo, e no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo o meu filho, agora vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão. Toda imagem no espelho refletida tem 1000 faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida. Não tem como a gente fugir, né? É um pedaço de quem nos concebeu. Não tem como fugir. Eles nos conceberam. A missão do meu pai já foi cumprida. Vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi um espelho em minha vida, quero ser para o meu filho espelho meu. As partes se encontram. Que nós possamos ser também boas referências para nossos filhos. Ótimas referências. Vamos cantar? Muito linda a música. Uma coisa, a vida é... Diogo fala muito. João Nogueira fala antes. É mais fácil compreender a morte do que compreender a vida. Porque o rio vai para o mar, depois ele se transforma em chuva, depois ele volta ao rio. Os filhos, os pais deixam os filhos depois passam a também serem pais. E esse processo de crescer, nascer, morrer e voltar é a coisa mais bonita que a própria vida tem. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho. É o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou no gelo, assim como o meu olho dá conselho. Quando eu olho no olhar de um filho meu, a vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi-se embora no cortejo, e no espelho eu chorei, porque doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom,
ninguém jamais morrer. Toda a imagem no espelho refletida tem mil faces que o tempo a lhe prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida. Vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai for espelho em minha vida, quero ser pro meu filho espelho seu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viver, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morrer. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior. Nosso caminhar, né, meu bem? Nosso caminhar. Esse é o nosso caminhar. Amanhã, nosso papo vai ser pecado em pensamentos. Todo mundo vai para o inferno. Pecado em pensamentos. Amanhã estaremos aqui para esse bate-papo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos trazer, quem gosta, quem acredita, um copo com água, uma jarra ou vários copos, um para cada membro da família. E lá vamos nós. Vamos fazer a nossa respiração, trazendo essas vibrações maravilhosas que estão à nossa volta, trazendo essa energia fantástica dos nossos amigos espirituais que nos envolvem. Inspira, 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 segura, expira. Expira, expira. Inspira gratidão, inspira toda essa renovação para uma nova era. Inspira esse conceito maior de amor filial. Expira a mágoa, expira o sofrimento, expira toda a tristeza. Inspira, inspira essa névoa maravilhosa, essa luz que são esses nossos pais queridos. Expira, expira, expira aquilo que não tem mais nexo nesta nova caminhada. Maria, Mãe fantástica, amorosa e perfeita, nós queremos agradecer, Mãe,
pelos pais maravilhosos que nós tivemos, por esses pais biológicos que nos alimentaram com as suas essências, por esses pais que nos educaram, que deixaram marcas benéficas em tudo que fizeram por nós. O aprendizado é grande e estamos caminhando para a regeneração. É esse o caminho que nós queremos, mãe. E esses pais foram os fornecedores das lições primorosas que nos preparam para este novo mundo que se apresenta. Esse mundo repleto de refazimento, de valorização, de crença que o amor é o maior bem que nós temos. Maria, percorra o nosso lar, deixar em cada canto um hálito seu, um perfume seu. Abençoa essa água, fluidifique-a, mãe, para que nós tenhamos mais energia para caminhar por essa estrada maravilhosa em caminho à regeneração. Que assim seja. É isso. Amanhã, mais um bate-papo. Amanhã estaremos aqui. Hoje, só gratidão. Gratidão pelos pais que eu tive, tão maravilhosos, com todas as suas dificuldades, com todas as suas situações amorosas, emocionais, muitas vezes alteradas, foram os pais maravilhosos que eu tive. A honra de ter. Gratidão a vocês por estarem aqui. Gratidão ao nosso Pai Celestial por permitir. Um ótimo final de noite. Um abracinho e um beijinho.